Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E olha, torcedor, como é bom chegar aqui e gravar um vídeo após uma vitória do nosso Vasco, ainda mais diante de um clássico e ainda mais não sendo apenas uma vitória, porém uma goleada 4-2 sobre o Botafogo, dentro do Newton Santos, uma partida em que o Vasco não apenas venceu, mas convenceu. Uma partida que, é claro, anima o torcedor vascaíno, aumenta a expectativa para esta temporada de 2024, porém é importante lembrar, acima de tudo, a vitória foi grande, mas o freio de mão segue puxado e vamos seguir batendo na tecla. O Vasco precisa de reforços, mas eu deixei bem claro a vocês no pré-jogo de ontem pela parte da manhã. A partida entre Vasco da Gama e Botafogo iria dividir o Vasco em dois momentos. Momento 1, uma vitória para os Gigantes da Colina, colocaria o Vasco numa situação confortável, daria classificação praticamente às semifinais do Campeonato Carioca, daria confiança ao atual elenco e o sentimento seria o seguinte: o elenco é bom, temos peças importantes, temos um sistema defensivo sólido, temos um time taticamente muito bem treinado por Ramon, porém, com reforços, o Vasco vai deixar de ser um time apenas competitivo e vai ser um time que poderá lutar por grandes coisas em 2024. Reforços para o setor ofensivo, principalmente. O segundo cenário, caso viesse uma derrota, seria o seguinte: o Vasco perdendo para o Botafogo iria praticamente ser eliminado das semifinais do Campeonato Carioca, não conseguiria a classificação e, acima de tudo, o sentimento seria de: o Vasco precisa com urgência contratar. O cenário foi o primeiro. O Vasco venceu. Porém, volto a repetir, a cobrança por reforços segue. O Vasco é um time que hoje compete. O Vasco ontem competiu, foi superior a uma equipe que quarta-feira estará disputando a pré-Libertadores. Porém, meus amigos, se hoje o Vasco é um time que compete com reforços, a expectativa do torcedor vascaíno poderá ser aumentada muito além do que apenas uma equipe competitiva no cenário do futebol brasileiro. É claro, a gente vai falar mais sobre essa partida, vamos falar mais sobre a postura do Vasco ontem sobre o Botafogo, vamos trazer aqui, é claro, palavras do Emiliano Dias, auxiliar técnico que foi até a sala de imprensa ontem no estádio Newton Santos, vamos trazer também a postura e o posicionamento de alguns atletas desse elenco Cruz Maltino, e falar sobre esse jogo, esse clássico de ontem no estádio Newton Santos. Um Acorda Vascão muito bom de ser feito, muito animado de se trazer aqui a vocês. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se ou inscreva-se e aperte nela. Estamos aí todos os dias, 3 vezes ao dia, muitas pessoas e você aí, inclusive, vem chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez ou vem voltando sempre para assistir o nosso conteúdo, porém ainda não se inscreveu. Então, de verdade, é claro, você não tem nenhuma obrigação, você é livre para ser inscrito ou não, mas a sua inscrição é de suma importância, então não sai desse vídeo sem se inscrever, principalmente se você já vem curtindo o nosso conteúdo. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E é claro, né, a começar aqui este Acorda Vascão, falando sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e Botafogo. Pois ontem, às 16 horas, 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo se enfrentaram. O Vasco venceu pelo placar de 4-2. 2 gols marcados por Pablo Verratti, um por Pablo Galdamez e outro por Lucas Piton. Galdamez abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa, em uma jogada muito linda, construída pelo sistema ofensivo do Vasco da Gama, uma jogada que se iniciou nos pés de David, rodou para o pé do Zé Gabriel, parou nos pés do maestro, do gênio, do diferenciado, do craque de bola, Dimitri Payet, que colocou praticamente com as mãos no peito de Pablo Galdamez dentro da área para empatar a partida contra a equipe do Botafogo. No segundo tempo, ainda aos 2 minutos, o Vasco virou o jogo, pois o Botafogo abriu o placar com o gol do Eduardo aos 21 minutos da primeira etapa.
Galdamez empatou de aos 2 minutos ainda do segundo tempo. O Lucas Piton empurrou a bola para a rede, aliás, ao primeiro minuto da segunda etapa, né? O Lucas Piton conseguiu empurrar a bola para a rede, virar a partida, um gol de craque, né? Por incrível que pareça, é um gol de camisa 10, e a gente vem muito já tem ouvido muito essa frase, né? Que o Piton é um camisa 10 que joga na lateral esquerda, no caso que o camisa 10 do Vasco da Gama é um lateral, é um jogador muito diferenciado. O lado esquerdo hoje do Vasco é o lado mais forte do sistema ofensivo, é o lado onde saem as melhores jogadas, é o lado onde traz mais perigo para o adversário, porque tem dois jogadores diferenciados, que é Dimitri Payet e Lucas Piton. A jogada se iniciou ali pelo lado esquerdo, e uma grande trama também, novamente, com a participação do David. Lucas Piton dá um biquinho após a assistência do atacante Cruz Maltino e consegue ampliar o placar para 2-1 Vasco da Gama. Só abrindo um leve parênteses aqui, falei 2 vezes o nome do David. A gente tem que criticar quando é nítido criticar e lúcido criticar. David é o atacante dos sonhos? Não. David é um craque de bola? Não. O David tem vaga absoluta no Vasco? É claro que não. Se vir um reforço, vai ser bom para o sistema ofensivo? É claro. Mas o David ontem fez uma boa partida. O David ontem foi responsável pelo primeiro gol ao criar a jogada, deu passe para o Zé Gabriel deu passe para o Payet, e não sei se vocês percebem, mas o David faz um facão. E é exatamente esse facão do David que tira o zagueiro Barbosa, né, o argentino ou paraguaio do Botafogo. O David faz um facão no meio da área, o zagueiro do Botafogo acompanha o David e é a partir desse momento que o Galdamez consegue pisar dentro da área. Então uma jogada muito provavelmente treinada por Ramon Dias, que contou com a participação do David no primeiro passe para o Zé Gabriel e principalmente no facão feito dentro da área para abrir espaço para o Galdamez pisar e fazer o gol do Vasco da Gama. E a segunda jogada, uma linda trama, novamente, David e agora com o Lucas Piton, uma assistência do David para fazer com que o Vasco da Gama virasse a partida. Então, quando temos que criticar, criticamos. Porém, acima de tudo, né? Quando temos que elogiar, temos que falar. Não é um atacante brilhante, não é um atacante dos sonhos, não é um atleta que tem vaga cativa, mas ontem foi muito importante para os 2 gols que abriram o placar do Vasco da Gama na partida no estádio Newton Santos. E só para abrir esse parênteses, já que estamos falando de David, já, né? Vamos falar sobre os outros 2 gols do Vasco da Gama na partida. Dê aí uma olhada nas palavras de Emiliano Dias na noite de ontem no estádio Newton Santos, ao ser perguntado sobre David, um assunto muito polêmico. Por que o David é o atacante titular com Adson, Rossi e outras peças dentro do elenco? Nada é à toa, e o Emiliano falou sobre a importância desse atleta para o elenco Cruz Maltino. David, no, está haciendo un óptimo trabajo, es parte del grupo. Estamos contentos con cuando el chime evoluciona entero, evoluciona todo el mundo. Pero estamos contentos porque a gente trae para que sea determinante, para que crezca. E estamos contentos porque tanto ele como todo o time estão crescendo muito. Então, né, torcedor, como vocês viram aí, de fato, nada é à toa. David foi, de fato, uma peça importante na noite de ontem e ajudou, na tarde de ontem, né, e ajudou o Vasco da Gama a construir o placar. O terceiro gol foi marcado por Paulo Verrete e uma bela oportunidade criada pelo Vasco da Gama, uma roubada de bola do lateral direito Paulo Henrique, aproveitando, né, um mole da defesa do Botafogo, conseguiu ali roubar, o pênalti foi marcado, o Verrete marcou o terceiro gol e novamente o Verrete, porém uma boa trama pelo lado direito dessa vez, a bola rola quase 2 minutos durante todo, né, o sistema de meio campo do Vasco, passa inclusive pelo Matheus Carvalho através de uma linda trama no setor de meio campo. E temos que pontuar aqui também que partidaça do Matheus Carvalho. Ontem entrou em campo aí exatamente 25 minutos da segunda etapa, substituindo o Payet. Deu uma qualidade absurda para o meio de campo vascaíno. Com todo respeito ao Payet, faz falta. Mas o Matheus entrou numa classe que parecia que era outro camisa 10 entrando no meio de campo Cruz Maltino. Desfilando habilidade, dando balão, passe 3 dedos, construindo, fez algumas jogadas até pela beirada de campo, com instinto de atacante, sendo que ele é um primeiro volante, então jogador muito diferenciado que entrou muito bem. Matheus Carvalho é um atleta que vem se formando dentro do próprio elenco e surpreendendo. Lembrando, Matheus Carvalho foi contratado pelo Vasco no ano de 2022, quando o Náutico, ano passado, né, 2023, quando o Vasco compra o do Náutico, ainda com o Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, na terceira divisão do Brasil. O Vasco acha esse atleta, compra do Náutico e hoje ele não é um titular, mas é um jogador que entra com muita qualidade e mostra ser diferenciado. Lembrando, apenas 21 anos de idade o Vasco comprou o passe dele nesses últimos meses. Então, um grande achado do Vasco, entrou muito bem na partida de ontem, a jogada do quarto gol passa por ele,
gira a bola para Shed, toca para o Pumita Rodrigues aberto pelo lado direito, e o Pumita é uma situação muito estranha, né? Porque a assistência para o gol do Verratti é do Pumita. Pumita entrou na partida de ontem aos 31 minutos da segunda etapa e participou nitidamente de um gol com uma assistência. E qual é o misterioso caso do Puma Rodrigues? O jogador, meus amigos, que tem tudo para ser um grande lateral. O Pumita tem um chute bom, não sei se vocês lembram, mas o Puma fez um golaço contra o Flamengo no Maracanã, no Carioca do ano passado. O Pumita fez um golaço contra o Cruzeiro no Mineirão, no Brasileiro do ano passado. O Pumita é um jogador com chute bom, é um jogador rápido, um jogador que tem realmente, né, uma força física surpreendente, é um atleta com uma percepção de atacar espaços diferenciada e é um jogador que cruza muito bem. Pumita foi uma peça fundamental nas últimas rodadas do ano passado do Campeonato Brasileiro. Pumita começou o ano muito bem, o Carioca, teve uma queda brusca logo no início da competição, perdeu vaga, passou o Paulo Henrique, dominou durante principalmente a parte que Ramon Dias começou a comandar o elenco profissional do Vasco da Gama, e no final das partidas o Pumita começou a entrar nos jogos e até mesmo em alguns momentos começar como titular. Pumita, no jogo contra o Corinthians, ele foi titular do Vasco da Gama e marcou até alguns golzinhos nas últimas rodadas. É um atleta bom. Pumita é um jogador de qualidade. Pumita sempre que entra participa. A gente sempre ouve muito Pumita, principalmente no setor ofensivo. É um jogador que tem um bom cruzamento, isso foi visto ontem. Verratti faz o facão e o Pumita coloca a bola nos pés do Verratti para marcar o quarto gol. Mas o Pumita não consegue ganhar a titularidade. Acredito que muito mais, né, por um problema defensivo do que realmente ofensivo. Então é um misterioso caso de Pumita. Ontem entrou, participou, mas infelizmente não consegue ganhar aí a titularidade e nem sequer brigar a posição. Hoje o Pumita é o terceiro do sistema defensivo do Vasco da Gama. Porém é uma partida boa. O Vasco consegue vitória, 4 gols marcados sobre o Botafogo, e alguns atletas do elenco cruzmaltino falaram sobre esse jogo. O goleiro Léo Jardim, importante na vitória, e o zagueiro Maicon, junto ao volante Zé Gabriel, falaram sobre a importância dos 3 pontos conquistados ontem no estádio Newton Santos, minutos após o término do jogo. Torcida espetacular, parecia que nós estávamos jogando em casa. Coisa linda. 3 pontos, vamos lá. Seguimos. Incomparável. Um jogo bom para nós, uma vitória importantíssima, maiúscula. Seguimos somando a competição, vamos embora. Jogo difícil, né, cara? Ainda mais tem o gramado, que não é um gramado que a gente está acostumado. Mas, cara, a equipe toda está de parabéns. Foi uma grande partida, o time deles também é um time muito difícil. E agora é comemorar a vitória nesse jogo tão difícil e continuar focado porque ainda não acabou. Tem muita coisa pela frente aí. E aí, torcedor vascaíno animado com o Zé Gabriel, o Léo, com esse Vasco da Gama? Deixe a sua opinião nos comentários, né? E falando sobre os atletas vascaínos, ontem estiveram presentes, né, dentro do estádio Newton Santos, 2 jogadores que não entraram em campo. No caso, o chileno Gary Medel, ao lado do volante argentino, a mais nova contratação do Vasco da Gama, Juan Esforça. Os jogadores acompanharam o Vasco da Gama na tarde de ontem no estádio Newton Santos. Inclusive, antes do início do aquecimento, os 2 atletas estiveram presentes ali na grama sintética do Newton. Logo após a partida também, os 2 atletas foram vistos indo, né, até o vestiário dos jogadores. Então, Medel sempre mostrou isso e a cada dia que passa mostra ainda mais que comprou o barulho desse elenco, tá junto mais do que nunca com o elenco do Vasco da Gama, é de fato um líder e exímio líder, inclusive, desse elenco cruzmaltino, ao lado agora do mais novo reforço, que tem tudo para também chegar e ganhar o seu espaço dentro da equipe titular, Juan Esforça. E agora, para trazer mais detalhes, né, sobre esse Vasco da Gama e Botafogo, o técnico Emiliano Dias falou sobre o jogo. Falou sobre a vitória importante diante de um grande rival e falou também o que ele achou da partida, principalmente com as ausências tanto do Medel, que a gente acabou de citar, e com o João Vitor. 2 pilares defensivos, 2 atletas que costumam ajudar muito até mesmo no setor de criação e que ontem fizeram muita falta. Emiliano falou isso na entrevista coletiva após a partida ontem no estádio Newton Santos. Nada, siempre falamos lo mismo tanto con Ramón como el grupo, que o clásico es vida o muerte. El clásico a veces puede no jugar tan bien, mas você sabe que tem que lutar y ganar. Venimos de una escuela que es River Boca, que você perde y muere. Entonces, esa mentalidad que el grupo está adquiriendo y seguimos lutando. Y vamos a seguir lutando hasta el final. Boa noite, parabéns pela vitória, Emiliano. Diogo Costa, Rádio Web Total. Queria saber,
pela segunda vez, né, um clássico, o Vasco vence por 4-2 aqui no Newton Santos. Está virando normalidade essa vitória? O Vasco jogando bem no Newton Santos, que não é de costume, né, no histórico do clube, né? No, normal no es. Enfrentamos a un gran Chimi, a un gran rival. Fue muy difícil porque sabemos la cualidad que tiene Botafogo. No, normal no es. Son casualidades del juego. Magenchi se prepara para jugar estos partidos como se tienen que jugar y gracias a Dios hoy la bola entró, no aconteció nada raro, entonces ficamos muy felices. Bueno, primero era normal que aconteça. Michael hacía mucho tiempo que no jugaba, mas el grupo está preparado, es lo mejor que tiene el grupo, que todo el mundo se cree importante. Entonces el que entra está trabajado de esta manera y a veces no hace falta mudar el sistema, porque todo el mundo está trabajando de la misma forma y al grupo sentirse todo el mundo importante, el que entra va a hacer bien. Y nunca nos fechamos un sistema. Depende del momento, depende a veces tem más desfalque que en otros. El año pasado aconteció que teníamos 5 volantes menos. Acontece, el fútbol brasileño es muy longo, tem muchos jogos. Mas sí, mientras las cosas sigan aconteciendo bien, el Chimi se siente cómodo con el sistema y estamos contentos. Hasta que siga funcionando, vamos a ficar así. E aí, torcedor vascaíno animado com esse Vasco da Gama, animado com o Emiliano, com o Ramon, com esse atual gigante da colina? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Todos os jogadores, né, claro, muito animados. Tivemos aí alguns posicionamentos nas redes sociais ainda ontem, né? José Gabriel colocou queremos mais e buscaremos. Pablo Galdamés, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, muito animado também. Colocou que felicidade, mais 3, vamos Vasco. E o Galdamés é um atleta que a cada partida que passa mostra ser um jogador diferenciado e que deve sobrar aqui no futebol brasileiro. Fez mais uma boa partida ontem, consistente contra o Botafogo, assim como já havia feito um bom jogo contra a equipe do Fluminense no Maracanã na última quarta-feira, assim como também havia feito um bom jogo contra a equipe do Bangu lá na Arena da Amazônia. Galdamés, jogador de Genoa, de Vélez Sarsfield, de União Espanhola, jogador de nível europeu, que chegou aí para fechar e ir muito bem dentro desse elenco Cruz Maltino. A tabela agora se encontra assim, ó, dessa maneira que aparece na imagem a vocês. O Vasco vencendo ontem, né? No caso do Campeonato Carioca, chega aí nesse momento a 4ª colocação. Vasco fica bem na tabela, numa situação mais confortável, com os seus 16 pontos. Está atrás aí de Nova Iguaçu com 18. Flamengo também com os mesmos 18 pontos, porém com uma partida a menos. O Flamengo jogará o seu próximo jogo agora, né? No caso, amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite. E aí, acima do Flamengo, temos o Fluminense com os seus 21 pontos. Então o Vascão aí praticamente garantindo a sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. A situação do Botafogo, que é uma situação hoje muito complicada, e a gente comentou isso inclusive na Acorda Vascão de ontem. Esse jogo de ontem definiria muito bem qual seria a equipe entre Vasco e Botafogo que iria se classificar para a fase final do Campeonato Carioca. Se o Vasco perde hoje, no caso perde ontem, né? Vasco hoje estaria com 13 pontos e o Botafogo estaria com 17. Vasco estaria a exatamente 4 pontos atrás do Botafogo, que seria o 4º colocado no lugar do Vasco da Gama, numa situação muito ruim mesmo. Então o Vasco conseguiu a vitória, deu confiança ao elenco e garantiu praticamente a sua fase, a sua classificação, perdão, né, para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco agora tem lá pela frente Audax e também Volta Redonda. O Audax hoje é o 12º colocado apenas do Campeonato Carioca, não tem nenhuma vitória, são 9 partidas e 9 derrotas, uma equipe que não somou nenhum ponto nos 9 jogos disputados, e enfrenta a equipe do Volta Redonda, que em 9 partidas disputadas, 21 pontos no caso disputados, né, foram apenas 9 pontos conquistados. Uma equipe que em 9 jogos tem aí 4 derrotas. O Vasco vencendo aí Audax e Volta Redonda garante a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Lucas, aqui só para saber, qual é a minha curiosidade? Que precisa o Botafogo para chegar às semifinais? No caso, no lugar do Nova Iguaçu e não do Vasco. O Nova Iguaçu terá 2 partidas. O Nova Iguaçu vai precisar perder os seus 2 jogos, o Botafogo precisará vencer os seus 2. O Nova Iguaçu enfrenta a Portuguesa do Rio nesse próximo sábado e depois enfrentará a equipe do Volta Redonda. Para o Botafogo se classificar,
Botafogo terá que vencer os seus 2 próximos jogos. O Botafogo ainda enfrenta a mesma equipe do Audax e também enfrentará ainda neste Campeonato Carioca a equipe do Fluminense. Então, situação muito difícil para o lado do Botafogo e muito provavelmente, meus amigos, as semifinais do Campeonato Carioca serão com esse cenário que está aparecendo aí na imagem a vocês. Fluminense, Flamengo, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. O que eu acredito, que o Vasco ainda ultrapasse o Nova Iguaçu na classificação. O Nova Iguaçu tem 10 pedreiras, a equipe da Portuguesa não é uma equipe boba e a equipe do Volta Redonda também não é uma equipe boba. Acredito que o Nova Iguaçu vai desperdiçar pontos a caminho e acredito que o Vasco vai conseguir conquistar as suas 2 vitórias contra a Volta Redonda e também ao Audax. Então, a expectativa é que o Vasco chegue aos 22 pontos nesse Campeonato Carioca e o Nova Iguaçu não consiga somar aí para chegar aos 22 pontos e automaticamente, caso isso aconteça, né, o Fluminense ficando na primeira colocação, o Vasco da Gama pegará o Flamengo nas semifinais. Caso o Flamengo ultrapasse o Fluminense, fique na primeira colocação e o Fluminense caia para a segunda, aí as semifinais será entre Vasco e Fluminense e a final entre o adversário que sairá do confronto, muito provavelmente de Nova Iguaçu e Flamengo. É o primeiro, as semifinais são compostas, né, pelo primeiro e pelo quarto contra o terceiro e o segundo. Os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca já tem vaga garantida na Copa do Brasil de 2025. Tranquilo, rapaziada? Então, informações aí importantes, né, sobre o nosso Vascão. Informações aí que animam o vascaíno nesse atual cenário, diante de um bom Vasco da Gama que enfrentou ontem a equipe do Botafogo. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, ou, perdão, né, que loucura, apenas o nosso Acorda Vascão. Voltaremos 2 vezes ainda nesta segunda-feira, com Fala Gigante, com Boa Noite Gigante, e contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.